Olá, queridos amigos, olá, queridos irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos de volta aqui no nosso canal com a leitura do livro Aruanda, ok? Então, estamos agora no capítulo 5, região de transição. Vamos lá. Assim, quando os espíritos que habitam mundos superiores vêm ao nosso meio, tomam um perispírito mais grosseiro? É necessário que se revistam da vossa matéria. Já o dissemos. O invólucro semimaterial do espírito tem formas determinadas e pode ser perceptível? Tem a forma que o espírito queira. É assim que este vos aparece, algumas vezes, quer em sonho, quer no estado de vigília, e que pode tornar forma visível, mesmo palpável. O Livro dos Espíritos de Allan Kardec, região de transição. Eusália Silva, Wallace e eu deixamos a comunidade espiritual em que nos encontrávamos e descemos vibratoriamente em direção à crosta. A descida a que me refiro não significa que, como espíritos, estejamos realmente acima da morada dos homens. Utilizo-me dessa expressão sem me preocupar com a questão da localização geográfica, o que é bastante complexo para tentar descrever em breves palavras, além de fugir ao objetivo desta obra. Fato é que, quando afirmo que descemos, quero expressar apenas que relaxamos, por assim dizer, o padrão vibratório. Na verdade, transpor as fronteiras vibratórias entre os dois lados da vida figura-se para nós, desencarnados, como percorrer longa distância entre um ponto e outro do planeta. Isso se deve à densidade de fluidos e matéria astral que compõe a atmosfera do mundo. Não obstante, tenhamos mergulhado neste mar de radiações fluídicas e ondas magnéticas próprias do plano dos encarnados. Antes que atingíssemos a crosta propriamente dita, percorremos longos trechos em regiões inóspitas do astral, que é uma zona intermediária entre os dois planos da vida. O plano astral é caracterizado por uma espécie muito densa de fluidos ambientes, produtos da atmosfera psíquica que lhe dá origem, povoado de formas e criações mentais, repletas do conteúdo emocional de nossos irmãos encarnados. Por ser área de transição, encontra-se mergulhado num oceano de vibrações que podemos classificar como inferiores. Os elementos que constituem essa região são, em essência, a fuligem emanada dos pensamentos desgovernados e a carga emocional tóxica, que envolve encarnados e desencarnados em estágios mais primitivos ou acanhados de desenvolvimento espiritual, bem como as criações mentais de magos e cientistas das trevas. Junta-se a tudo isso ainda a contribuição triste da paisagem que se observa nestas regiões sombrias do mundo astral. Por outro lado, em meio a esse ambiente desolado, habitado por sombras e criações animalescas, verdadeiros oásis se erguem como postos de socorro e refazimento, os quais servem de base de operações para os espíritos do bem. São albergues, pronto-socorros, casas de transição e comunidades inteiras de espíritos benfeitores que sobrevivem em meio ao ambiente insalubre da natureza astral, trabalhando para resgatar almas, esclarecer consciências e prestar socorro a milhares de espíritos despreparados para a vida superior. São agrupamentos de almas valorosas que constroem tais abrigos provisórios e os mantêm pela força do pensamento elevado e do sentimento de solidariedade em relação aos espíritos sofredores. Nossa pequena caravana se dirigia a um desses pontos de socorro abençoados, antes de penetrarmos a morada dos homens. Àquela altura atingíamos uma região de difícil locomoção devido ao intenso nevoeiro e à ventania, que parecia querer destruir tudo ao redor.
Em nossa companhia havia mais 5 espíritos de antigos soldados romanos que nos auxiliavam durante o descenso vibratório. Ouvimos vozes, sussurros e ruídos estranhos, que aos poucos foram se avolumando por todos os lados. Confesso que fiquei ligeiramente apreensivo ao passar pela região, mas o olhar firme e confiante de Eusália e do companheiro Sílvia me inspirou confiança para prosseguir. O silêncio em nossa caravana foi quebrado por Eusália. Paremos por um momento, a fim de trocar de vestes. Reagi com espanto diante do que ouvia. Então deveríamos mudar os nossos trajes? O que significa isso? Eusália, circunspecta, esclareceu. Deste ponto em diante, penetramos numa região dominada por espíritos infelizes, e os habitantes dessa morada astral não podem nos reconhecer com a aparência perispiritual em que nos encontramos. Por isso, precisamos modificar nossa vibração e imprimir outra aparência a nossos corpos espirituais. Enquanto explicava, Eusália e Sílvia puseram-se a concentrar seu pensamento. Imediatamente, os soldados ou guardiões levantaram suas lanças, à semelhança de dardos de energia, e formaram em torno de nós uma espécie de escudo protetor. No ambiente inóspito em que nos encontrávamos, esse era um comportamento necessário, devido aos elementos psíquicos desgovernados e desequilibrados que nos envolviam. Mirei Eusália e presenciei outra vez a transformação da Madonna, de rara beleza, na figura simples de uma escrava, refletindo nos olhos a intensidade de seus magnetismos. Primeiramente, vi transformarem-se diante de mim as vestes suaves e translúcidas de Eusália. Pouco a pouco, seu vestido assumiu um aspecto mais simples, então completamente diferente, assemelhava-se à vestimenta própria das mulheres da senzala, segundo o costume de meados do século XVIII. Eusália, no momento de transformação, parecia uma imã vivo. Verdadeiras ondas de fluidos eram atraídos em sua direção, formando em seu redor uma espécie de campo magnético, que de algum modo materializava-se nos trajes com os quais Eusália se distinguiu a partir daquele momento. A seguir, foi a vez da aparência espiritual. Paulatinamente, as feições de Eusália transfiguravam-se, assumindo nova conformação. A aparência clara, de tipo europeu, tomou as características de uma negra, sem perder, porém, a delicadeza no olhar e a simplicidade do espírito nobre. As rugas se fizeram notar, e os cabelos tornaram-se embranquecidos. Já não era mais Eusália que estava diante de mim, mas vovó Catarina, a preta velha que eu conhecera no passado, numa tenda de umbanda. Um sorriso largo estampou-se em seu semblante, e vi que a beleza do espírito e sua nobreza não estão em sua aparência, mas em sua intimidade, em sua essência divina. Os olhos de vovó Catarina pareciam 2 pérolas cintilantes, tamanhos eram seus brilhos e clareza. Virei-me então para nosso companheiro Sílvio, a tempo de presenciar, extasiado, a transformação que se operou em seu perispírito. Silva estava envolvida por uma luz peculiar que dava a impressão de encobrir seu corpo espiritual. Mal podia divisar a forma humana em meio à luminosidade que irradiava do companheiro. Eu tremia por dentro, tamanha a emoção que me dominava. Aos poucos, a luminosidade diminuía e pude perceber que Silva se transfigurava lentamente na figura de um homem de mais ou menos 60 a 70 anos de idade. Barba, cabelos brancos, vestidos com trajes muito simples, sua pele era morena escura e os olhos azuis brilhavam como estrelas na noite. Eusália, ou melhor, vovó Catarina, sorriu e saudou gostosamente. Saravá, meu pai, saravá, preto velho.
Salve minha mãe, minha velha, estamos prontos para o trabalho. Silva agora era um pai velho. O casal de ancião era perfeito. Eram agora a vovó Catarina e o preto velho, no qual se transformara o amigo Silva, ambos trabalhadores ativos na seara do mestre. Foi ele quem dirigiu-se a mim, deu explicações. Não se assuste, caro Ângelo. Se eu e Eusália tivemos de assumir nova forma espiritual, assim se faz necessário, a fim de que nos relacionemos melhor com outros espíritos que visitaremos. Não basta que os guardiões nos protejam de vibrações mais densas. É preciso que nós mesmos possamos assumir a aparência comum aos olhos de nossos irmãos, para não insultá-los com nossas altivez. Precisamos todos compreender que, para falar a linguagem de umbandistas e de outros companheiros que têm afinidade com os cultos afros, é necessário que tomemos com formação compatível com a visão de nossos irmãos. Creio que Ângelo já está acostumado com nossa maneira de trabalhar, falou vovó Catarina. Mas mesmo assim, meu amigo, talvez tenha alguma dúvida, não é, Ângelo? Bem, só queria saber se eu também terei que me transformar num preto velho. Claro que não, respondeu vovó Catarina. E contento, o riso, talvez captando a imagem mental que fiz de mim mesmo, na figura de um ancião negro, repórter, prosseguia. Ângelo, você é um espírito que se afiniza muito bem com o método educacional espírita, e não vejo razão para ser diferente. Nosso campo de trabalho é outro. Envolvemo-nos com os companheiros que trazem uma lembrança atávica, imprensa, que seu campo espiritual, sua cultura, seus costumes e crenças vividos ao longo de encarnações e encarnações, forçam-nos a falar uma linguagem diferente, para que sejamos compreendidos com clareza. Contudo, a verdade que desejamos transmitir é a mesma, Ângelo, e não ignoramos de modo algum o sentido divino que existe na codificação espírita. Reconhecemos a natureza do espiritismo e a verdade da revelação dada a Allan Kardec. Em essência, ensinamos a mesma coisa, pontificamos a mesma verdade. Nosso alvo é que é diferente, nosso público é outro. Por isso julgamos necessário nos apresentar dessa forma e falar nessa linguagem mais simples, popular. A meu ver, ao agir assim, praticamos o método que herdamos do grande professor da Galileia. Há pescadores falar sobre pescas e marés, há cobradores de imposto, referir-se a moedas e talentos, isto é, a cada um a mesma verdade, adaptada, porém, a seu entendimento, sua cultura e sua maneira de ver a vida. Sim, não discordo de nada disso, Eusália. Aliás, vovó Catarina, estou aqui apenas como jornalista, captando experiências a fim de transmiti-las para a turma lá embaixo. Emendei, algo desconcertado diante da verdade colocada em palavras tão cristalinas. A Umbanda, Ângelo, é uma religião de magia e tudo nela tem um sentido mágico, disse o preto velho. Não que seja uma verdade diferente, não, mas a metodologia utilizada na Umbanda é bem distinta daquela utilizada no Espiritismo. Mesmo referindo-nos a mesmas verdades, utilizamos-nos de vocabulários bastante diversos. Adotamos a aparência de um pai velho ou de uma mãe velha porque acreditamos ser mais afeita aos companheiros, aos espíritos aos quais nos dirigimos. Wallace, que até então permanecera calado, conhecia sobejamente as questões em jogo, pois ele próprio provinha das lides espíritas, foi quem afirmou em seguida. Muitos espíritas parecem ter medo ou preconceito com relação a espíritos que se manifestam como pretos velhos ou caboclos. Desconhecem, geralmente, a tarefa nobre que é desempenhada por espíritos muito esclarecidos, que em muitas ocasiões preferem assumir a aparência simples de entidades assim, tão presentes na cultura e na história do povo brasileiro. E apesar de ser uma conclusão lógica, outra coisa deve ser dita, continuou Silva.
Não é apenas pelo fato de um espírito se apresentar como pai velho ou caboclo que ele seja elevado ou esclarecido. O bom senso não nos deve deixar cometer um engano desses. E justamente nesse ponto, muitos umbandistas acabam se equivocando. Sabemos de entidades maldosas que por anos e anos trabalham com médios imprevidentes, imprudentes ou ignorantes, dizendo ser pai fulano ou pai ciclano. Médios que, sem o hábito de estudar, tornam-se vítimas de processos obsessivos avançados, pois dão ouvido a qualquer espírito. Allan Kardec, o codificador do Espiritismo, trouxe muita luz sobre esse aspecto intrincado do exercício da mediunidade. Pessoalmente, acredito que ele não escreveu somente para os espíritas, mas para todos aqueles que se propõem a entrar em contato com as verdades espirituais e com o intercâmbio mediúnico. Por essa razão, defendo que os umbandistas também se dediquem com mais afinco ao estudo, sem subestimar as explicações, os conselhos e as advertências que Allan Kardec trouxe em O Livro dos Médios. A conversa era interessante e transcorria de forma agradável. Apesar do ambiente espiritual em que nos encontrávamos, mas Catarina fez-nos lembrar a necessidade de prosseguirmos a jornada. A equipe dos guardiões permanecia atenta a qualquer coisa que ocorria à nossa volta. Fizemos ligeira prece, rogando o amparo do alto, e nos dirigimos para outro lugar. O nevoeiro que envolvia a paisagem umbral diminuíra muito, e conseguíamos avistar uma espécie de vegetação raquítica e rasteira que parecia sobressair do solo pantanoso da região astral. Ao longe percebemos intenso brilho, como se fosse uma pedra cintilante. O preto velho, que me solicitou não revelar o nome que utiliza nos terreiros, esclareceu. É o posto de socorro para o qual nos dirigimos. Graças a Deus estamos próximos. Quase ao mesmo tempo em que o companheiro falava, ouvimos fortes gemidos vindo de um local logo à nossa frente. Parecia alguém em intenso sofrimento, que então exclamou: socorram-me, socorram-me, por que nós? Me ajudem, eu preciso sair deste inferno. Ao nosso redor, multiplicavam-se os pedidos de socorro, e me deixei envolver num profundo sentimento por aqueles infelizes. Desejei auxiliar aqueles espíritos, queria tirá-los dali. O Wallace, por sua vez, deteve-me, enérgico. Nem pense em fazer tal coisa, Ângelo. Estes espíritos são perigosos e ainda não oferecem condições de serem auxiliados. Mas não podemos deixá-los sofrendo assim. É falta de caridade, declarei, quase chorando. Não é falta de caridade preservarmos nossos equilíbrios. Recobre seu juízo e deixe-os por agora. Na realidade, seus filhos são filhos de Deus, como nós, e merecem nossas orações e todo o incentivo para que melhorem. Mas não é o caso de retirarmos nenhum deles daí, por ora, pois são entidades perversas que abusaram da vida em muitas oportunidades que Deus lhe concedeu. Tenha certeza, em seu estado atual, não hesitariam em abusar de nova chance. Olhei e vi que, do pântano umbral, saíam mãos, cabeças e troncos humanos. O pedido de socorro era muito intenso e os gemidos aumentavam a cada vez mais. Catarina veio em meu socorro naquele instante. Não deixe de vigiar suas emoções, meu amigo. Esta lama umbralina que você observa é uma espécie de fluido mais denso, de natureza absorvente. As entidades que sofrem a ação antitóxica deste fluido, ou lama astral, estão nessa situação porque trazem seus corpos espirituais repletos de nódoas morais. Compactuaram com as trevas em sua última encarnação. De tal modo, aviltaram a divina lei e dilapidaram o patrimônio do corpo fluídico, que atraíram para si verdadeiras comunidades de larvas e vibrões mentais.
O perispírito de tais infelizes encontra-se profundamente afetado por fluidos mórbidos, trazem estampada em si a marca de seus desvios clamorosos. A lama astral, falou o pai velho, serve para absorver o fluido denso acumulado em seus corpos espirituais. De modo algum poderão reencarnar antes que uma cota dessa carga tóxica seja absorvida, pois causariam colapso na organização materna. Também não detém condição de sair daí e conviver com outro ambiente mais, digamos, espiritualizado. Como bem asseverou Wallace, voltariam ao mesmo desequilíbrio de antes e perverteriam a ordem e a disciplina reinantes nos ambientes superiores. Eles já estão sendo amparados, na medida exata dos recursos que oferecem em favor de si mesmos. A própria lama astralina absorvente é a forma de auxílio que necessitam por hora. Mas não é muito doloroso o processo? Certamente, meu amigo, respondeu Silva. No entanto, para cada enfermidade é preciso medicamento apropriado. Para alguns casos, um simples elixir resolve a situação. Para outros, deve-se utilizar o remédio amargo, a seringa ou a cirurgia. Entendi o recado do pai velho, que conhecera na roupagem da companheira Silva. Na verdade, nada poderíamos fazer por aqueles espíritos infelizes, além de orar. Os pedidos de ajuda foram substituídos por palavrões e manifestações de ódio e ira, tão logo retomamos nossos percursos. A paisagem astralina suavizava-se aos poucos, à medida que nos aproximávamos do posto de socorro, embora não perdesse por completo a condição de aridez e abandono. Nuvens sombrias ainda eram vistas, cujas emanações pareciam envolver o ambiente numa eterna penumbra, de quando, em vez raios e relâmpagos, eram descarregados na atmosfera do ambiente umbralino. Tempestade de fluidos que me pareciam tóxicas desciam da atmosfera astral. Absorvei tudo aquilo, sem contudo encontrar uma explicação para o que ocorria ao meu redor. Foi Catarina, a vovó Catarina, quem me concedeu explicações. Não se assuste com a tempestade e as descargas energéticas, Ângelo. São necessárias para que o ambiente não se torne de todo insalubre. Como essa é uma região de transição, encontra-se profundamente ligada ao mundo dos homens. Como tal, é mais afetada pelos pensamentos desgovernados e pelas emoções descontroladas dos companheiros encarnados em geral. Imagine que, diariamente, mais de 6 bilhões de encarnados despejam na atmosfera psíquica o produto de seus desequilíbrios, suas emoções e criações mentais inferiores. Tudo isso plasma no plano astral, uma espécie de manto nebuloso que compõe essa paisagem desoladora. É uma espécie de egrégora negativa, uma áurea densa que requer medidas especiais de saneamento. E após ligeira pausa para que eu pudesse assimilar melhor as afirmações, concluiu: eis a razão para a descarga magnética de grande intensidade que você presencia. Não fossem tais medidas de saneamento, a aura psíquica do planeta, a própria vida na Terra seria impossível. Os encarnados não conseguiriam absorver o próprio ar, pois a atmosfera estaria tão infestada com formas mentais inferiores, larvas e vibrões psíquicos, que logo o organismo físico encontraria colapso. O que você pensa? É preciso trabalhar constante para que a Terra não morra, devido à imprevidência de seus próprios moradores. Calei-me ante a explicação de Catarina. Pensei em mim mesmo, quando encarnado, em como me conduzia no dia a dia. Envergonhei-me de meus próprios pensamentos e senti a necessidade imperiosa de modificar minha conduta e a forma de ver o mundo. Era urgente a renovação de pensamentos, a elevação moral e a assimilação de recursos superiores. Continuamos nossa jornada naquela paisagem bucólica do mundo oculto. O que eu presenciava agora, mais de perto,
era de uma terrível beleza. As tempestades e os raios magnéticos provocavam efeitos luminosos indescritíveis. Enquanto isso, gemidos e outros sons estranhos, vindo de toda parte, despertavam em meu espírito um sentimento de profundo respeito à vida. E assim nós chegamos ao fim do capítulo 5, região de transição. E podemos fazer um ponto de reflexão em cima do capítulo 5 que foi lido, né? Que os espíritos, nós, encarnados, temos hoje essa nossa forma. Cada um tem a sua forma, né? Eu tenho essa minha forma, mas em vidas passadas eu já tive outras formas. Hoje, se eu tivesse que aparecer, se eu desencarnar, se tivesse que aparecer para alguém que me conhece, eu teria que apresentar dessa maneira, para que a pessoa soubesse que era o Alex. Se eu me apresento com formas de vidas passadas, aquela pessoa dessa encarnação, ela não ia me reconhecer como Alex. E é dessa forma que os espíritos, eles, nos seus trabalhos, na parte espiritual, que eles se colocam, que eles se apresentam da melhor maneira possível em certas ocasiões. Porque, como foi dito, a Eusália é um espírito puro, um espírito íntegro, de uma beleza, né? Mas no trabalho que ela está precisando fazer, juntamente com outros companheiros, ela precisava, vamos dizer assim, se transformar da melhor maneira possível para que aqueles que seriam ajudados pudessem ter esse reconhecimento. É como se você tivesse uma cultura, você falasse várias línguas, você falasse o inglês fluentemente, e de repente você precisaria ajudar um grupo de pessoas analfabetas, né, que eram analfabetos. Então, o que você iria fazer? Você ia dialogar, né, com a sua cultura, com o seu entendimento, né, com o seu inglês, ou você tentaria falar o mais simples possível, né, o português, para que aquelas pessoas pudessem entender você. Então é dessa forma que os espíritos, eles trabalham em várias zonas, em vários lugares, tanto os lugares elevados quanto os lugares densos, os lugares pesados, umbralinos. Então eles precisam fazer essas transformações para que eles possam se fazer entendidos. E também, quando é falado com relação às tempestades que eles estavam atravessando e que estava assustando um trabalhador, e é dito, né, pelo Preto Velho e pela Preta Velha, que esses raios, eles são necessários para uma descarga, para eliminar, né, esses pensamentos negativos que nós encarnados emanamos. Eu não sei se vocês já chegaram a assistir a algum vídeo meu aqui no nosso canal Alex de Almeida, quando eu falo que o pensamento ele tem poder. Quando você começa a gerar pensamentos negativos, esses pensamentos negativos, eles são lançados para a atmosfera. E os espíritos das trevas, eles se alimentam disso. Eles precisam disso. Não só dos pensamentos negativos, mas dos atos negativos. Então, tudo aquilo que nós estamos agora fazendo, pensando, isso está gerando uma energia negativa. E isso está sendo lançado na atmosfera. Foi como o pai velho falou e a preta velha falou. São pensamentos dos encarnados, que são bilhões de pensamentos, que foi dito aqui, né? A quantidade aqui, ó, né, desse livro. Deixa eu ver se eu acho aqui. Ela fala aqui, ó. Deixa eu ver se eu acho aqui. Ela fala a quantidade. Agora eu vou começar a marcar esse livro para poder
É porque, gente, eu não leio antes, tá? Eu não faço um estudo antes para falar para vocês. E eu gosto de ler juntamente com vocês e dar o ponto de reflexão direto, tá? Não tem estudo aqui. Eu primeiro não vou estudar o livro para depois. Não, eu não faço isso. Eu estou lendo aqui pela primeira vez, juntamente com vocês. Então, olha aqui, ó. Não se assuste com a tempestade e as descargas energéticas, Ângelo. São necessárias para que o ambiente não se torne de todo insalubre. Como essa é uma região de transição, encontra-se profundamente ligada ao mundo dos homens, como tal, é mais afetada pelos pensamentos desgovernados e pelas emoções descontroladas dos companheiros encarnados em geral. Imagine que, diariamente, mais de 6 bilhões de encarnados despejam na atmosférica psíquica o produto de seus desequilíbrios, suas emoções e criações mentais inferiores. Tudo isso plasma. O que é plasmar? É aparecer, se realizar no plano astral. Então, tudo que nós pensamos, fazemos aqui, isso plasma lá, isso aparece lá, como ele estava vendo, trovões. Uma espécie de manto nebuloso que compõe essa paisagem desoladora. É uma espécie de egrégora negativa, uma áurea densa que requer medidas especiais de saneamento. Olha o que ele fala, saneamento. O que é o saneamento? É aonde nós descarregamos, né? Saneamento básico é ter a sua privada, é ter encanamento para jogar num determinado local, para que possa ser tratado. Não é isso que nós pensamos? Saneamento dos nossos pensamentos. Então ali é jogado tudo aquilo que nós pensamos, tudo aquilo que nós estamos fazendo de negativo, de inferior. E isso plasma, isso aparece lá no plano espiritual. Foi dessa forma que foi dito aqui, correto? E aqui, para dar continuidade, eis a razão para a descarga magnética de grande intensidade que você presencia. Por isso, porque as descargas, elas vão fazer o quê? Elas vão dissipar, elas vão fazer se espalhar. É lá onde entra o saneamento básico, para fazer a limpeza, a depuração de tudo isso. Enquanto está sendo limpo, está chegando mais. Enquanto está fazendo a limpeza, 6 bilhões diariamente de encarnados. Esse livro, ele é de... Deixa eu ver aqui. Esse livro... Deixa eu ver aqui de quando é que é esse livro. Aqui está se falando em 6 bilhões, correto? Deixa eu ver aqui o ano dele aqui, se vai aparecer aqui. Ó, 2004, tá? Ângelo Inácio Espírito, Belo Horizonte, Minas Gerais, 31 de maio de 2004. Nós estamos em 2024, há 20 anos atrás. E aqui está falando que, imagine que diariamente mais de 6 bilhões de encarnados despejam na atmosférica psíquica o produto de seus desequilíbrios, suas emoções e criações mentais inferiores. Isso em 2004. Nós estamos em 2024, há 20 anos. Isso aqui já não é mais 6 bilhões. É muito mais. Então, olha como é que o plano espiritual tem que fazer o saneamento. É uma espécie de egrégora negativa. Tudo isso que está indo para lá é uma espécie de egrégora negativa. Uma aura densa que requer medidas especiais de saneamento. Então, o plano espiritual está em trabalho total de saneamento, de limpeza, depuração. Eis a razão para a descarga magnética de grande intensidade que você presencia. Precisa dessas descargas. Porque senão, nós mesmos não conseguiríamos conviver de tanta energia negativa. Essa energia negativa, ela é absorvida, ela é transformada em energia positiva, para que alimente os espíritos de luz, para que possa ajudar a cada um de nós. Não fossem tais medidas de saneamento, a áurea psíquica do planeta, a própria vida na Terra, seria impossível. Vou repetir. Eis a razão para a descarga magnética de grande intensidade que você presencia. Não fossem tais medidas de saneamento, a áurea psíquica do planeta, a própria vida na Terra, seria impossível. Seria impossível.
Então tudo aquilo que nós estamos pensando, tudo aquilo que nós estamos fazendo de errado, isso está chegando na parte atmosfera, no plano espiritual, e se plasmando. E eles estão trabalhando para fazer com que isso seja saneado, seja retirado, limpo, depurado. Porque senão, nós aqui, que estamos errando com os nossos pensamentos, com os nossos atos, com as nossas crueldades, com os nossos pensamentos negativos, nós estamos colaborando, nós somos os maiores colaboradores com essa situação. Olha o que está acontecendo hoje no planeta. Olha o que estão fazendo com o planeta Terra. Se não fosse um plano espiritual, isso aqui já teria terminado, acabado já faz muitos anos. Só que pela misericórdia de Deus, de Jesus, nós ainda estamos no fio da navalha, na chance, na última oportunidade. Mas muitos não acreditam nisso e continuam fazendo besteira, e continuam fazendo coisas erradas. Você vê hoje queimada, pessoas queimando lugares, os animais. Será que não consegue pensar nisso? Nos animais, nas pessoas, nos seres humanos. Olha o que as pessoas estão buscando para futuras reencarnações. Em vez de se melhorar, em vez de evoluir espiritualmente, moralmente, não. Estão se destruindo cada vez mais. Um dia desse eu estava na fila de um banco, fui levar a minha sogra para desbloquear o cartão dela, e tinha um senhor na nossa frente que estava conversando com uma outra senhora. Eu ouvi da boca desse senhor, ele falou: eu tenho nojo do ser humano. A cada dia que passa eu sinto nojo do ser humano. Ele falou: os animais somos nós, e os animais, o cachorro e o gato, eles sim são os verdadeiros seres humanos. Eu ouvi isso da boca de um ser. É triste demais. Porque todos nós estamos aqui para evoluir, para se melhorar. Nós estamos em uma transição planetária. Nós estamos saindo da terceira para a quinta dimensão. A quarta dimensão é essa ponte onde todos estão vendo a maldade, a crueldade. Isso que está falando aqui, ó, os pensamentos negativos. Quem é mal está ficando pior ainda. Quem é mal, quem é ruim. Não adianta. Só que estava escondidinho. Só que essa passagem agora, porque tem que se passar por essa ponte, e essa ponte vai fazer aflorar quem você realmente é. Para que você possa chegar na quinta dimensão, que é um plano, um planeta regenerado. Então, quando você coloca a planta dos seus pés nessa ponte, é aonde é a prova dos 9. Aí sim, não adianta você se esconder. Não adianta você colocar uma pele de cordeiro, porque o lobo vai aparecer. E está aparecendo para muitas pessoas. Aquela pessoa que era quietinha, né, aquela coisinha todinha, está explodindo hoje. Por coisas pequenas. Está se mostrando. Porque não tem como adentrar a quinta dimensão. Lobo em pele de cordeiro. As máscaras já estão caindo há anos e anos atrás. Então quem é bom vai ficar melhor ainda. Agora quem é ruim vai piorar mais ainda. E vai ficar igual os seres que estavam pedindo aqui, ó, né? Os seres que estavam pedindo ajuda. Não estavam pedindo ajuda? Que eu li aqui. Socorro, né? Aqui, ó. Socorram-me, porque nós, me ajudem. Eu preciso sair deste inferno. Olha os bonzinhos. Todo educadinho. Tá vendo como é que são as coisas? São educados, né? Socorram-me. Por que nós? Perguntaram, por que nós? Logo nós. Me ajudem, eu preciso sair deste inferno. Ao ser descobertos, desmascarados, eles mostram a verdadeira face. Não foi isso que eu li aqui? Quer ver? Aí, ó. Deixa eu ver aqui, vamos ver. Lama astral, certamente um amigo resolveu, entendido o recado, a paisagem italiana, tal. Eu não sei onde está aqui agora, mas eu li, não foi? Que ao ser desmascarados, né, por não receberem ajuda, começaram a xingar.
começaram as ofensas, não é isso? Começaram. Por quê? Porque eles são assim, são espíritos ruins, são espíritos das trevas. Foi o que foi dito aqui, né? Aqui, ó. Não pensem em fazer tal coisa, anjo. Esses espíritos são perigosos e ainda oferecem condições de serem auxiliados. Mas não podemos deixá-lo sofrendo assim. É falta de caridade, declarei quase chorando. Para quem não tem o conhecimento, é isso que se faz. Acaba fazendo coisas que não deveria. Não é falta de caridade. Preservamos nossos equilíbrios. Recobre o seu juízo e deixe-os por agora. Na realidade, são filhos de Deus, como nós, e merecem nossas orações em todo o incentivo para que melhorem. Mas não é o caso de retirarmos nenhum deles daí, por ora, pois são entidades perversas que abusaram da vida em muitas oportunidades que Deus lhes concedeu. Tenham certeza, em seu estado atual, não hesitariam em abusar dessas novas chances. Entendeu? Então, olha, e vai mais aqui, ó. A lama astral, falou o pai velho, serve para absorver o fluido denso acumulado em seus corpos espirituais. De modo algum poderão reencarnar antes que uma cota dessa carga tóxica seja absorvida, pois causariam colapso na organização materna. Também detém condição de sair daí e conviver em outro ambiente mais, digamos, espiritualizado. Como bem asseverou Wallace, voltariam ao mesmo desequilíbrio de antes e perverteriam a ordem e a disciplina reinantes nos ambientes superiores. Eles já estão sendo amparados na medida exatas, recursos que oferecem em favor de si mesmos. A própria lama astralina absorvente é a forma de auxiliá-los que necessitam por hora. Mas não é muito doloroso o processo? Certamente, meu amigo, respondeu Silva. No entanto, para cada enfermidade é preciso medicamento apropriado. Para alguns casos, um simples elixir resolve a situação. Para outros, deve-se utilizar o remédio amargo, a seringa ou a cirurgia. Aí ele fala: entendi o recado, pai velho, que conhecera na roupagem da companheira Silva. Na verdade, nada poderíamos fazer por aqueles espíritos infelizes. Além de orar, os pedidos de ajuda foram substituídos por palavrões e manifestações de ódio e ira. Então, logo retomamos nossos recursos, nossos percursos. Então, para vocês terem essa ciência, que nem tudo que reluz é ouro. As coisas, quando já estão no plano espiritual, elas estão mais às claras, da visão daqueles que mais têm o conhecimento, como aqui o pai velho e a avó Catarina. Eles tinham o conhecimento. Eles não vão ser enganados. Por quê? Por causa do conhecimento, da vivência. É a hora que aparece. Porque enquanto está aqui encarnado, o que está acontecendo é essa passagem da terceira para a quinta, que tem a ponte, que faz com que quando você, encarnado, coloque a planta dos seus pés nessa ponte, você vai ser desmascarado. Todos estão sendo desmascarados. Quem é bom vai ficar melhor ainda. Agora, quem é ruim, aquele lobo que está na pele de cordeiro, vai cair a sua máscara, como está caindo a máscara de várias pessoas. Então essa é a oportunidade. É a oportunidade de buscar o conhecimento. É a oportunidade de se buscar a Deus, de se buscar a Jesus, de se buscar o entendimento. Porque para todos nós encarnados, hoje encarnados, nós iremos deixar essa roupagem, nós iremos deixar esse corpo na hora certa, no momento certo. E nós iremos retornar à nossa verdadeira casa, porque nós somos espíritos imortais, e os espíritos têm a sua casa, que é o plano espiritual. Nós estamos aqui de passagem para aprender, para ajudar, para estudar, para se melhorar. A cada tempo que passa, nós já vivemos em um planeta primitivo. Hoje, nós estamos no meio entre a terceira e a quinta dimensão. Nós estamos saindo, já saímos, né? Vamos dizer assim, nós estamos na quarta dimensão fazendo essa passagem, nessa ponte reveladora. Nós saímos de provas e expiações e agora nós estamos
a caminho da regeneração. Eu não sei se todos conseguirão. Eu não sei nem se eu vou conseguir. Eu tenho essa consciência. Mas eu estou fazendo, eu estou buscando. Não sou um ser certo, eu sou um ser errante. Eu costumo falar para as pessoas, eu já ouvi a pessoa falando assim, não se fala que se aprende com erro. Como assim não se aprende com erro? Nós aprendemos com erro, sim. Porque se aprender com erro vai estar sempre errando. Ué, um dia o erro vai parar, um dia o erro vai acabar. E quando isso acontecer, nós somos o quê? Espíritos evoluídos. Não precisamos mais reencarnar. Não precisamos mais passar por tudo que nós estamos passando. Mas enquanto isso, o nosso aprendizado requer obstáculos, barreiras, dificuldades, para que possamos aprender com isso, aprender com os nossos erros. Você aprender com o erro é uma coisa, repetir, aí já é burrice, tolice, ignorância. Tem gente que continua errando com a mesma situação. Isso já é ignorância, já é burrice. Você tem que aprender com o erro da seguinte forma. Você passou pelaquela dificuldade, você passou pelaquele obstáculo, você vai olhar para trás e vai falar, eu aprendi, não erro mais. Porque pode ser que venha um outro obstáculo idêntico àquele. E aí você vai agir de uma forma que você não perca tanto tempo com aquele obstáculo. Você já sabe o que fazer. Você já sabe qual vai ser a sua ação. Primeiramente, quando você tiver Deus no coração, quando você tiver Jesus no coração, quando você tiver o conhecimento, quando você tiver a fé raciocinada, o alicerce, os seus pés alicerçado na fé de Deus e de Jesus, você consegue passar. Você consegue tirar problemas que para uns é um bicho de 800 cabeças. Para você é uma lagartixa bem pequenininha. Por quê? Porque você tem Deus no coração, você tem Jesus no coração, você tem a sua fé alicerçada, você tem o conhecimento. Por isso que eu digo para vocês, irmãos, busque o conhecimento, alimente o espírito. Está muito fácil, acho que nem fácil está mais, né? De alimentar o corpo, porque está tudo tão caro, mas para alimentar o corpo, você só vai no supermercado e vai comprar o feijão, o arroz, a carne, o frango, né? Assim, o que você está dando para o seu espírito? Como é que você está alimentando o seu espírito? O espírito não se alimenta com arroz, com feijão. Ele não precisa disso. Ele precisa de conhecimento. Ele precisa de evoluir, de se melhorar, de ter entendimento. Evolução espiritual, moral. É isso que ele precisa. Porque quando ele deixar esse corpo, ele tem uma base. Ele vai ter um alicerce, uma construção, uma ponte para que ele possa continuar andando. E não ficar batendo cabeça, procurando saber o porquê e o para quê. Ele já sabe. Ele já tem um entendimento. Que nós estamos aqui nesse plano terrestre de passagem. Já passamos por muitas vezes por aqui. E vamos continuar passando, se Deus assim permitir. Ok? Eu espero ter feito aí uma explanação boa para vocês, para que vocês possam entender como é que funciona aí esse capítulo 5 de Aruanda. Repito, eu não leio, tá? Eu ainda nem li esse livro, tá, gente? Eu não li, estou lendo com vocês. Então eu faço a leitura, beleza? Eu faço a leitura e eu confio na espiritualidade para me ajudar, para que eu possa trazer algo para vocês aqui, né? Da minha experiência, do meu entendimento, do meu pouco entendimento, porque eu ainda estou engatinhando, principalmente na parte da Umbanda, né? Mas já foi me dito que nessa encarnação eu posso até pensar que eu estou engatinhando, mas eu já trago uma bagagem bem sólida de vidas passadas. E eu acredito nisso. Só não consigo ter essa percepção por causa do véu do esquecimento. Coisa que na quinta dimensão não teremos mais o véu do esquecimento, porque não há necessidade do véu do esquecimento na quinta dimensão. Precisamos de agora, porque nós estamos em prova e expiações. Aqueles que passarem, aqueles que conseguirem adentrarem, aqueles que conseguirem reencarnarem na quinta dimensão, não vai ser mais necessário o véu do esquecimento, porque você não precisa mais disso. Ok, gente? Espero que eu possa ter feito vocês aí entendido aí nessa minha humilde explicação, ok? Mas que a espiritualidade possa sempre estar utilizando, né, nesse ambiente, que eu possa continuar sendo ferramenta limpa na mão da espiritualidade para trazer para vocês um pouco
do meu conhecimento, do conhecimento que eles querem que eu venha a passar para vocês através do nosso canal Alex de Almeida. Um grande beijo no coração de cada um, que Deus, que Jesus, que Nossa Mãe Santíssima possa abençoar a cada um de nós, hoje e sempre. Que assim seja.